vocês e para vocês, mais um Câmara Ecologia. Obrigado pela sua companhia. Não podemos deixar de lembrar que essa é uma iniciativa do Conselho Municipal de Meio Ambiente em uma parceria com a Câmara Municipal de Vereadores em Passo Fundo. Esse programa tem uma responsabilidade de trazer a você informações sobre meio ambiente. Não é aquele universo que está lá fora, lá longe. O ambiente é onde nós estamos e nós temos muitas responsabilidades. E para compartilhar informações hoje, nós trouxemos o climatologista da Embrapa Trigo, Dr. Gilberto Cunha. Obrigado pela sua companhia, nos prestigia muito esse programa, ter o senhor aqui nesse assento. Obrigado, Gilberto. Nós que agradecemos aí o convite para participar desse programa. Então, nessa construção, se me permita a informalidade, Gilberto, Sim. Eu quero que você comece a traduzir um pouco para os nossos espectadores o que é falar em clima, a previsão do tempo. As pessoas acham que é alguma matemática precisa, né? Sim. Tanto é que a gente às vezes escuta o comunicador dizer probabilidades. Muitas coisas podem mudar em questões, em fração de minutos, né? Ou horas. Por favor, vamos começar a construir essa ideia do que é a previsão do tempo. Bom, primeiro você perguntou sobre clima, né? São vários conceitos de clima. O mais difundido, o mais conhecido, vem ainda dos bancos escolares, aquele conceito da geografia, né? Como conjunto de variáveis meteorológicas que caracteriza o estado médio em determinado ponto da superfície da Terra. Esse é um conceito importante, mas remonta ao século XIX, né? Depois, mais nos anos 80, surgiu a visão de não mais só de clima, mas de sistema climático, envolvendo não apenas a atmosfera, mas também todos os componentes, né? Os oceanos, a superfície da Terra e os diferentes níveis da atmosfera. Então, a partir do final dos anos 1980, tomou conta o conceito de sistema climático global. E as previsões de tempo e de clima, essa do dia a dia, elas obedecem à mesma lógica, à mesma física. O que muda é a importância daquilo que determina. Uma previsão daqui a 4, 5 dias é apenas a atmosfera que governa. Para daqui a 3 meses, 6 meses, nas chamadas previsões sazonais ou intersazonais, a superfície dos oceanos ligando com a atmosfera são importantes. E para daqui a 50, 100 anos, uma previsão de mudança do clima, toda a superfície do planeta interfere nesse tipo de previsão. Mas sim, toda previsão carrega consigo um nível de incerteza, por isso sempre probabilisticamente, embora a gente tenha sempre a tendência de assumi-las como absolutas, mas nenhuma previsão. Quando se trata com o futuro sempre carrega uma incerteza. Uma imprevisibilidade. Exato. Mas nesse conjunto de fatores, de elementos que podem desenhar uma carta sinótica, que seria assim, né? Uhum. Essa questão de as pessoas ficarem acertou, errou, para ajudar a esclarecer um pouco que são esses derivados de fatores que pequenos eventos, eles fazem mudanças estruturais. Sim. E a gente teve aqui um episódio muito curioso nesse final de semana, que a 80 quilômetros de Passo Fundo nós tivemos um evento muito grave, muito sério, e aqui muitos de nós nem ficou sabendo. Sim. Bom, as previsões elas são feitas hoje não por um indivíduo isolado. Toda a previsão é feita por computadores, né, supercomputadores, e envolvem informações de todo o planeta, né? Não é de um ponto só. O que aconteceu aqui é que nas chamadas estações de transição, como é a primavera, são comuns e recorrentes esses tipos de eventos extremos, como sejam tornados, sejam tempestades violentas, principalmente nas transições, na saída do inverno para o verão. Nós estamos chegando ao final da primavera e a primavera... Os choques térmicos. Exato. A primavera tem essa marca, né? Uma estação bonita, romantizada pelas flores, mas ao mesmo tempo é uma estação muito preocupante para a defesa civil, né? Onde a maioria das tempestades, quedas de granizo, numericamente acontecem na primavera. E a previsão desse tipo de fenômeno, ele é somente possível com radares meteorológicos que definem claramente a localização. Senão os alertas vão ser sempre generalistas, na região norte do estado,
no Planalto, enfim, na região sul, no centro do estado, no litoral, mas quase nunca erram, né? Sempre esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia acabam acontecendo num lugar ou não. Tem sido bastante preciso. Outra coisa que eu acho que é importante, não ser redundante, né? O papel da previsão meteorológica, tanto para a cidade quanto para o clima, para o campo, né? Para a produção, sem destacar a quem é mais ou menos importante. O tempo no campo tem a sua importância, como na cidade também tem, porque nós temos maior número de pessoas, né? Sim, são muitos os usuários da meteorologia. A navegação aérea, por exemplo, é totalmente dependente, né? Quantas vezes os voos não chegam no nosso aeroporto, em outro aeroporto, as escolhas das rotas para contornar a tempestade. Então, eu diria assim, um dos maiores usuários, que nunca se fala isso claramente, é a navegação aérea, mas a agricultura usa muito essa informação de curto prazo no manejo das culturas, na realização de aplicações de produtos, sejam fertilizantes, sejam para proteção de plantas, seja para fazer uma colheita, uma fenação a campo. Então, essa previsão de curto prazo ela é muito usada pelos agricultores. E a previsão aí de médio prazo, estacionais ou sazonais chamadas, né, elas são importantes, principalmente numa escala mais agregada. Que impacto pode ter a perspectiva de uma redução de chuvas agora no verão, aqui no sul do Brasil, no tamanho da nossa safra de soja, por exemplo. Isso determina os mercados, né, principalmente as grandes empresas, os grandes trades, trabalham muito com essa informação para saber qual a oferta que vai ter, como isso pode impactar os preços, principalmente em commodities importantes como é a soja, em que o Rio Grande do Sul cultiva aí anualmente cerca de 7 milhões de hectares. São muitas as culturas envolvidas. Deixa eu voltar um pouquinho o filme nessa questão da meteorologia. Como é que a gente podia esclarecer um pouco o que estuda exatamente a meteorologia? Bom, a meteorologia é uma das ciências físicas. A parte mais conhecida da meteorologia, evidente, é essa parte da previsão, porque ela está no dia a dia dos veículos de comunicação, ela influi no dia a dia das pessoas, então a previsão do tempo é uma parte, a meteorologia sinótica, mas nós temos as meteorologias aplicadas, mais diversas áreas, né? Na questão, seja na própria biometeorologia humana, na área animal, definição de confortos térmicos, na questão de análise de riscos para os cultivos, na área de seguro, seja agrícola, sejam de eventos extremos, as empresas de seguros e resseguros do mundo, principalmente em tempos aí de mudança do clima, de exacerbamento dos eventos extremos, fazem muitos estudos sobre as probabilidades e as chances de sinistros aí acontecerem ligados às condições de tempo e de clima. Gilberto, o que são as mudanças climáticas? Bom, a chamada mudança do clima global, o nome já diz, né? É um fenômeno que ocorre na dimensão do planeta como um todo. É uma coisa dinâmica. Então não existe ninguém isento, porque a atmosfera é um fluido e circula, né? Não tem como prender. Então a mudança do clima hoje ela está muito atrelada à chamada elevação dos gases de efeito estufa na atmosfera. Se fala muito no CO2, mas tem os óxidos de nitrogênio, tem o metano, tem vários gases de efeito estufa. Então, essa elevação na concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera que tem aumentado o chamado efeito estufa natural. O efeito estufa, ele é importante, senão a temperatura média do planeta, em vez de 15, 16 graus Celsius, seria da ordem de menos 18, menos 20 graus Celsius. Então, sem esse efeito estufa natural, a preocupação é com a intensificação, com o aumento desse efeito estufa. Aceleração. A partir do final dos anos 1950 foi quando se começou a medir exatamente a concentração de CO2 na atmosfera. Então tem uma figura icônica, né, que já mostra que nós começamos ali, quando eu e tu estudávamos na escola, era o 0,03% a concentração de CO2, ou 300 ppm, e hoje isso já está na faixa de entre 450 e 500, né? Está perto então se elevou muito, em pouco mais aí de 60 anos. Se nós pegarmos 1960 para cá, 60 e poucos anos, se elevou muito essa concentração. E a elevação da temperatura segue o mesmo caminho, né?
Por isso que mudança do clima, aquecimento global praticamente se confunde. E atrelado a isso, a maior preocupação é a intensificação dos eventos extremos, tanto em frequência quanto em intensidade, né? E o sul do Brasil tem a marca principalmente dessas chuvas intensas, desses temporais, né? Mesmo que na média o sul do Brasil esteja ficando mais úmido com um sinal da mudança do clima, isso não elimina a variabilidade aí de convivermos seguidamente com períodos prolongados de estiagens e secas, né, causando grandes danos. A estiagem ela sempre fez parte da Claro. da nossa lida aqui, né? Mas o que está acontecendo é que elas estão sendo mais intensas, a temperatura estando maior, que os efeitos, os resultados são mais pronunciados, sentidos, né? né? Com certeza, isso não vem de hoje, né? Mas que elas se tornaram mais intensas, mais recorrentes, e em função da própria mudança da atividade econômica como um todo, o impacto acaba sendo muito maior hoje do que uma mesma intensidade. Se nós contabilizarmos de 1970 para cá, o Rio Grande do Sul especificamente já passou pelo menos por 13 episódios noticiados nos veículos de comunicação com estiagens no verão, afetando a agricultura e afetando aí a população urbana em muitos locais com falta de água, desabastecimento, né? Mas eu diria que em 6 deles foram extremamente intensos, 1987, 88, em tempos mais recentes, 1990 e 91, quem vivia em Passo Fundo deve lembrar que inclusive faltou água na cidade, né, alguns dias. Depois 2004, 2005, 2011, 2012, eu recordo que eu tenho uma foto até na barragem da Corsã, próxima do aeroporto, lá no meio, né, totalmente seca, né? Isso foi em 2012, né? Depois 19, 20, 21, 22. Esses foram os grandes episódios de estiagem que nós temos que estar preparados, né, para conviver com isso, pelo menos por um bom tempo, pelo menos a nossa geração ainda vai ter que encarar isso aí. Vai ter que conviver. Gilberto, eu quero pedir para você de novo retocar essa questão efeito estufa, né? Há um processo físico, químico, natural, que é como você falou, né? Nós teríamos sérios problemas se a natureza não tivesse construído essa proteção, Claro. Mas há o efeito estufa causado pelo modo de produção dos homens, né? Como a sociedade humana hoje usa os recursos naturais, tanto a supressão de áreas verdes, alteração dos cursos de água, a permeabilidade do solo, o modelo de produção. Então, para distinguir um pouco assim, esse evento causado pelo modelo, pelo sistema humano de se desenvolver e esse evento que é da natureza, que essa máquina chamada Terra, esse ser vivo, na verdade, desenvolveu. Bom, você colocava, a gente para entender efeito estufa tem que ter clareza sobre comprimentos de onda, sobre radiação, né? O comprimento de onda de uma radiação eletromagnética ele é inversa à sua temperatura. O Sol, que está aí 6.000 kelvins, ou por aí, ele emite radiação de comprimento de onda muito curta, que não são radiações térmicas. Elas cruzam a atmosfera, atingem a superfície do planeta, e o planeta, os corpos naturais, que não estão em temperaturas tão elevadas, estão aí 20, 30 graus, emitem radiações que estão noutra faixa do espectro, são chamadas radiações de onda longa, né, ou radiações térmicas. Essas radiações emitidas pelos corpos naturais, ela é reemitida para o espaço, parte cruza a atmosfera e parte é reabsorvida pelo vapor d'água, pelos gases de efeito estufa e reemitida para a Terra. Isso que é o efeito estufa que intensifica. E para se ter mais clareza na prática, o que é isso, eu sugiro a gente ficar dentro de um automóvel no sol, dentro de uma sacada de um prédio com vidro, entrar numa casa de vegetação, uma estufa plástica aí no meio da tarde, vai perceber a diferença, né? Esses vidro e plástico, eles não são totalmente impermeáveis à onda longa, mas eles retêm parte e reemitem. É por isso que é mais quente dentro de uma sacada fechada no prédio. O próprio casa estufa dá para sentir, né? Também. Sim, então esse é o efeito estufa, e isso na escala global é que determina esse aquecimento aí, cujo limite, cuja preocupação é que não ultrapassemos esse limite muito perigoso aí dos 2 graus Celsius, né? Que é o Acordo de Paris aí de 2015, e nós já passamos, nos últimos anos, chegamos aí acima de 1,5 graus Celsius, né? Um ano atrás, aí, quando o planeta
esteve bastante quente e ainda continua. Continua bastante quente. Outra coisa que eu acho que é importante, assim, se dá para dar algum tipo de leitura, ou até, acho que a palavra dica não é a palavra correta, Sim. né? Mas como eu, produtor, eu consumidor, eu morador da cidade, eu posso compreender que uma atividade minha, ela está contribuindo para que esses eventos, para que o efeito estufa ele se acelere, ou eu posso estar minimizando esse impacto. Por exemplo, o uso do carro, Claro. o ajardinamento e não o calçamento da casa, do seu terreno. Eu diria que a primeira contribuição é entender, não ter visão catastrófica, mas também não ter aquele negacionismo que isso não existe, que é uma invenção para a exploração humana. Então, isso é fato. O consenso já científico, desde os anos 2000 para cá, tem clareza que há uma mudança em curso do clima do planeta. Essa mudança envolve aquecimento e as origens, principalmente, está ligada à atividade humana. Então, eu diria que começa por aí. É claro que o processo educacional ele é longo, né? Ele precisa ser trilhado. A produção de lixos, que você falou, né? Fazer essa transição energética sempre que possível, não pode ser abrupta, nada acontece, mas buscar sempre, e eu acho que isso vai acabar acontecendo, né? Saindo da queima dos combustíveis fósseis, também não podemos, o mundo não pode, a economia global não pode parar Não hoje e consegue, acabar, não conseguiria, né, fazer. Então, mas uma transição já está acontecendo, despercebidamente. O que vai determinar isso, na minha visão, é o conceito de inovação, mas o conceito de inovação com aquele conceito lá schumpeteriano, né, da destruição criativa. A inovação já destruiu muitas coisas, muitos modelos de negócio, né? No Passo Fundo mesmo, se a gente olhar por que desapareceu os frigoríficos, o que mudou ali? Mudou o modelo de negócio do comprador de porco para o sistema integrado. E assim vai, né? Na impressão digital das máquinas office, das linotipos do passado, tudo isso. E também essa mudança aí, quando se tornar em escala, economicamente, possivelmente a transição do petróleo, principalmente carvão e petróleo, vai acabar naturalmente acontecendo. Porque o petróleo é uma matriz esgotável, né? Como tudo no planeta é finito, mas o petróleo tem uma visibilidade aí que a gente vai ter que inventar uma outra maneira de produzir energia. Eu acho que já inventamos, né? Sim, com não, em termos de usar em grande escala. Né, carros elétricos, porque coisas. Existe também muito desperdício, né, Gilberto? Nós somos muito perdulários. Claro. E uma coisa importante, assim, você falou nos gases de efeito estufa, né? Você citou o CO, né, e o gás carbônico e o metano. E o óxido de nitrogênio, óxido nitroso também é importante. Esses três principais, as fontes deles, né? Um é a queima do combustível fóssil, claro. Todo mundo usa o transporte, e o outro, que é o metano, ele vem a partir da emissão de matéria orgânica. Sim. Nós produzimos 1 quilo de resíduo por dia, uma média brasileira, e 50% disso é resíduo orgânico. E o metano ele é 20 vezes mais danoso que o CO2, né? Sim. Não, o metano tem várias origens, né? A produção de arroz alagado, né? Na Ásia, no Rio Grande do Sul também produz o sistema de produção de arroz. Criação animal, o Brasil tem 200 e poucos, tem mais cabeças de ruminantes do que de gente, né? Então também os ruminantes são produtores de não metano. Consumo de carne, então seria uma maneira de contribuir ou minorar isso? Mas já está havendo tecnologias do manejo da alimentação desses animais para diminuir a emissão. Por isso que eu disse, tudo vai passar aí pela um pouco de inovação tecnológica. Muitos negócios importantes surgiram nesse rastro, né? Os biocombustíveis estão aí, Passo Fundo tem uma grande planta de biodiesel aqui, agora de bioetanol, em função da mudança do clima. Na agricultura, um negócio que mais cresce são os chamados bioinsumos, né? Em vez de aplicação de químicos, uso de produtos biológicos. Ok? Gilberto, não tem uma receita, né? Mas algumas dicas eu queria que você reforçasse. Entender, não negar, afastar-se tanto de visões catastrofistas como negacionistas, né? Entender que cada um pode fazer a sua parte, né? Você mesmo falou, ser menos
menos produtor de lixos, né, principalmente lixos que custam a degradar na natureza, nós produzimos diariamente uma grande quantidade de lixo e também evitar o desperdício de alimentação. Isso seria uma das formas de evitarmos o desperdício e criarmos aí uma cultura de preocupação com o ambiente. As previsões são muitas, né? E a gente vai precisar fazer, como a gente sempre quando traz um tema importante aqui, replicar esse tipo de informação, esse tipo de contribuição, Gilberto, para que a gente possa levar aí ao nosso telespectador mais informações. A gente quer agradecer muito a sua companhia e aguardamos vocês nos nossos próximos programas. Muito obrigado.